Ao passar pela faxineira em um hotel, Milionário ficou paralisado ao reconhecer o seu amor da juventude. A deram como morta há 25 anos atrás. O sol se punha em São Paulo, tingindo os arranha-céus com tons de dourado e laranja. Os últimos raios de luz atravessavam as janelas de vidro do luxuoso hotel, lançando sombras alongadas pelo corredor impecavelmente limpo. José Mendes, de terno sob medida e sapatos de couro polido, caminhava com passos decididos. Seu olhar atento percorria cada detalhe do ambiente, sempre em busca de perfeição. Os negócios eram sua vida, e após décadas de trabalho árduo, ele não aceitava menos do que a excelência em sua rede de hotéis. Enquanto caminhava, o silêncio do corredor era quebrado apenas pelo som suave de suas solas contra o mármore. Era uma rotina familiar, quase mecânica, mas algo naquele fim de tarde estava prestes a mudar. Um aroma doce e delicado pairou no ar, sutil, mas penetrante. José parou de repente. Um frio percorreu sua espinha. Era um perfume conhecido, não qualquer perfume, mas aquele específico que parecia ter sido arrancado de um passado distante e jogado bem ali, naquele corredor. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. A fragrância o envolveu, despertando memórias enterradas sob anos de rotina e trabalho incessante. Ele abriu os olhos, o coração agora batendo mais rápido. A alguns metros à frente, uma faxineira estava de costas, ajustando o carrinho de limpeza. Era apenas uma funcionária, nada fora do comum, mas havia algo naquela figura que o paralisou. A postura dela, a delicadeza dos movimentos, a maneira como uma mecha de cabelo escapava do lenço que cobria sua cabeça. Tudo parecia dolorosamente familiar. Uma inquietação tomou conta dele. Ele se aproximou, cada passo cheio de expectativa e um medo inexplicável. Quando estava perto o suficiente para falar, sua voz saiu quase num sussurro. Com licença. A mulher se virou devagar, e naquele momento, o tempo pareceu congelar. Os olhos dela encontraram os dele, e José sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A respiração ficou presa em sua garganta. Ele não podia acreditar no que via. Aqueles olhos castanhos, profundos e expressivos, estavam gravados em sua memória para sempre. Apesar dos anos que haviam passado, ele reconheceria aquele olhar em qualquer lugar. Sara. Ele mal conseguiu dizer o nome. Como se temesse que pronunciá-lo quebrasse o encanto e ela desaparecesse, o rosto dela empalideceu. Os olhos se arregalaram em choque, e ela deu um passo para trás, a mão apertando o cabo do carrinho com tanta força que os dedos ficaram brancos. Sua boca se abriu ligeiramente, como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. "Desculpe, senhor", murmurou ela, desviando o olhar. "O senhor deve estar me confundindo com outra pessoa." A voz dela, suave e trêmula, perfurou o coração de José. Era ela, não havia dúvida. Como poderia estar vivo e tão perto dela depois de todos esses anos de luto? Ele sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alegria por vê-la, confusão por não entender o que estava acontecendo, e uma tristeza profunda pelo tempo perdido. "Não, é você, Sara. Sou eu, José", disse ele, a voz agora firme, mas carregada de emoção. Ela continuou a evitar seu olhar, os ombros tensos. José viu que ela estava prestes a fugir, e o desespero o tomou por completo. "Espere, por favor." Ele estendeu a mão, mas hesitou antes de tocá-la. "Eu preciso falar com você, senhor. Eu realmente preciso voltar ao trabalho." Ela respondeu apressada, sem olhar para ele. Em um movimento brusco, virou-se e começou a empurrar o carrinho de limpeza pelo corredor, os passos rápidos e trêmulos. José ficou paralisado, vendo-a se afastar. Era como assistir a uma segunda despedida, tão dolorosa quanto a primeira. Seu peito estava apertado, e sua mente girava em busca de uma explicação. Como ela podia estar viva? Porque nunca o procurou. O que havia acontecido nesses 25 anos? Ele respirou fundo. Sentindo o ar queimar em seus pulmões, não podia deixá-la desaparecer novamente. Com mãos trêmulas, puxou o celular do bolso e discou rapidamente para o gerente do hotel. "Preciso saber quem é a funcionária da limpeza que estava no 6º andar agora. É urgente." Sua voz saiu firme, mas o coração batia em descompasso. Segundos depois, que pareceram uma eternidade, o gerente respondeu:
Senhor Mendes, é Sara Carvalho. Ela começou a trabalhar conosco recentemente. O nome ecoou em sua mente, trazendo uma mistura de alívio e desespero. Era real, era ela, e agora ele precisava de respostas. Não importava o que custasse. Ele não deixaria Sara escapar novamente. Desta vez, ele enfrentaria o passado e descobriria a verdade, por mais dolorosa que fosse, com determinação nos olhos. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo para o que, ele sabia, seria uma jornada intensa e cheia de revelações. Sara empurrou o carrinho de limpeza com passos rápidos e inseguros, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Seu rosto estava quente e as mãos tremiam descontroladamente. A voz de José ainda ecoava em sua mente, aquele tom de incredulidade e emoção misturados, como uma tempestade prestes a explodir. Ela sabia que aquela situação era insustentável. Mais cedo ou mais tarde, ele descobriria a verdade por completo, e ela não estava pronta para isso. Como poderia estar? Foram 25 anos construindo uma nova vida, costurando os pedaços do que restou após o acidente, apenas para tudo ameaçar desmoronar em segundos. Virou a esquina do corredor e respirou fundo. Apoiando-se na parede fria, seus olhos se fecharam por um instante, e ela sentiu lágrimas querendo escapar. Não podia chorar agora. Precisava manter a calma. Não era mais a jovem impulsiva de antigamente. Era uma mulher que aprendeu a sobreviver, a se esconder dos fantasmas do passado. Sara. A voz dele soou novamente. Mais próxima desta vez, ela abriu os olhos, assustada. Seu corpo entrou em alerta. Ele a estava seguindo. Sentiu os músculos se contraírem, a necessidade de fugir tomando conta de todo o seu ser. Empurrou o carrinho mais uma vez e entrou no depósito de materiais de limpeza, fechando a porta suavemente atrás de si. Encostou-se nela, tentando recuperar o fôlego, a testa suada e o coração em disparada. Por alguns segundos, o silêncio voltou a reinar. Ela fechou os olhos novamente, apertando os lábios para conter o soluço que ameaçava escapar. Porque ele tinha que estar ali. Porque justo agora, quando finalmente estava começando a sentir que poderia viver em paz, que o passado estava enterrado, apoiando-se no carrinho, tentou organizar os pensamentos, a imagem do rosto de José, marcado pelo tempo, mas ainda tão familiar, insistia em invadir sua mente. Os mesmos olhos intensos, a mesma voz firme, embora agora tingida por uma fragilidade emocional que ela não se lembrava de ter visto antes. Ele parecia perdido, ferido, e isso a machucava mais do que gostaria de admitir. Ela não tinha mais o direito de fazer parte da vida dele. Aquele tempo havia passado. As escolhas que fizera haviam traçado outro caminho. Um caminho que não incluía reencontros dramáticos ou explicações complicadas. E Bernardo? Ah, Bernardo. Só de pensar no filho, uma dor aguda atravessou seu peito. Se José descobrisse sobre ele, o que aconteceria? Será que ele a acusaria de ter roubado a chance de ser pai? Será que Bernardo a odiaria por ter escondido a verdade? Sara. A voz de José veio novamente, agora mais suave. Quase implorando, ela segurou a respiração. Os passos dele se aproximaram da porta do depósito e pararam. Por um momento, o mundo pareceu prender a respiração junto com ela. Por favor, não fuja de mim, ele disse, a voz carregada de dor. Eu só quero entender. Por que você nunca me procurou? Por que fingiu estar morta? As lágrimas escorreram silenciosamente pelo rosto dela. Cada palavra dele era como uma faca afiada, cortando camadas de memórias e arrependimentos. Ela encostou a testa na porta, sentindo-se frágil, vulnerável. Não queria vê-lo assim. Não queria ver nos olhos dele o reflexo de todas as escolhas difíceis que fez ao longo dos anos. Os passos de José se afastaram lentamente. Ela ouviu um suspiro pesado, quase um gemido abafado de frustração e tristeza. Então, o som dos sapatos dele desapareceu no corredor, quando teve certeza de que ele havia ido embora. Sara deslizou até o chão, os joelhos dobrados, abraçando as pernas. Chorou baixinho. O peso dos anos e dos segredos desabando sobre seus ombros, nunca imaginou que esse momento chegaria.
Pensou que poderia passar o resto da vida escondida em sua rotina simples, invisível em meio àqueles corredores brilhantes e cheios de gente que não olhava para ela 2 vezes. Mas José a viu. Ele a viu como ninguém a via há décadas. E isso a aterrorizava. Depois de alguns minutos, enxugou as lágrimas e respirou fundo. Precisava pensar com clareza. Precisava proteger Bernardo, acima de tudo. Ele não podia saber da verdade dessa maneira, abrupta e dolorosa. Ela devia isso ao filho. Com os olhos ainda vermelhos, levantou-se e ajeitou o uniforme. Olhou para o relógio de pulso. Faltavam 2 horas para o fim do turno. Poderia passar o restante daquele tempo se escondendo, evitando todos os lugares onde José pudesse estar. Depois disso, iria embora. Talvez até considerasse mudar de emprego. Embora soubesse o quanto seria difícil, suspirou profundamente e abriu a porta do depósito. O corredor estava vazio, silencioso. Ela empurrou o carrinho devagar, tentando ignorar o vazio que agora parecia maior dentro de si. Enquanto caminhava, o peso do passado parecia sussurrar em seus ouvidos, lembrando-a de que, por mais que tentasse fugir, havia coisas das quais ninguém podia escapar. José estava sentado em seu escritório no hotel, mas sua mente estava em outro lugar. As luzes da cidade piscavam através das amplas janelas de vidro, mas ele não as via. A imagem de Sara, seus olhos arregalados e assustados, não saía de sua cabeça. Era como se cada detalhe daquele encontro estivesse gravado a fogo em sua memória. O perfume, a expressão de choque, a forma como ela fugiu, tudo o atormentava. Ele esfregou o rosto com as mãos, sentindo um cansaço que ia além do físico. A cabeça doía, e o peito estava pesado. Perguntas giravam em sua mente como um redemoinho descontrolado. Como ela estava viva? Por que nunca o procurou? O que tinha acontecido naquele acidente há 25 anos? Uma coisa era certa. Ele não deixaria as coisas assim. Precisava falar com ela. Precisava de respostas. Levantou-se da cadeira com determinação e apertou o botão do telefone interno. Carla, por favor, consiga o contato da funcionária Sara Carvalho. Preciso falar com ela. A assistente hesitou por um segundo. Senhor Mendes, é contra a política do hotel compartilhar informações pessoais dos funcionários. Não me interessa a política, cortou ele. A voz mais dura do que pretendia. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando se acalmar. Desculpe. Carla, é importante, por favor. Encontre uma forma de chamá-la aqui sem que ela se sinta pressionada. Sim, senhor. Vou cuidar disso. Desligou o telefone e voltou a se sentar, as mãos entrelaçadas enquanto olhava para o vazio. Seu coração batia rápido, a ansiedade crescendo a cada minuto. Será que ela aceitaria? Ou fugiria de novo? 10 minutos depois, a porta se abriu suavemente e Carla entrou. Senhor, ela está na sala dos funcionários. Eu disse que o senhor gostaria de conversar com ela sobre um assunto importante. Ela pareceu nervosa, mas disse que viria em alguns minutos. José assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tensão. Cada segundo parecia uma eternidade. Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, os sapatos ecoando pelo chão de madeira. Tentava se preparar para o que iria dizer, mas cada ensaio mental terminava em um vazio frustrante. Então, uma batida leve na porta fez seu coração saltar. Entre, ele disse. A voz baixa e controlada. A porta se abriu lentamente e Sara entrou, os olhos fixos no chão. Estava de uniforme, mas tinha tirado o lenço da cabeça, deixando seus cabelos caírem soltos até os ombros. Havia algo frágil nela, uma vulnerabilidade que o fazia querer protegê-la, mas também havia força, a mesma força que sempre admirara nela. Pode fechar a porta, por favor, pediu ele. Ela obedeceu, fechando a porta com cuidado. Respirou fundo antes de levantar os olhos para encará-lo. O olhar dela era uma mistura de medo, tristeza e algo que ele não conseguia decifrar. Obrigada por vir, ele começou, tentando manter a voz calma. Eu sei que isso é difícil para você. Para mim também é, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Sara desviou o olhar, apertando as mãos na frente do corpo. Sua respiração era irregular, e ele podia ver o esforço que fazia para se manter firme. José, por favor. A voz dela saiu quase como um sussurro.
Deixe isso para lá. É melhor assim. Ele deu um passo à frente, sentindo um nó se formar em sua garganta. Melhor para quem, Sara? Para você, para mim? Eu passei 25 anos acreditando que você estava morta. Sua voz tremeu, e ele fez uma pausa, tentando recuperar o controle. Você tem ideia de como foi viver com isso? Com a culpa, com o vazio. Ela fechou os olhos, lágrimas ameaçando cair. Seu peito subia e descia com a respiração trêmula. Eu não tive escolha, disse ela finalmente, a voz embargada. Quando eu recuperei a memória, você já tinha seguido em frente. Pensei que não havia mais lugar para mim na sua vida. Quem disse isso para você? José perguntou, a dor evidente em sua voz. Eu nunca segui em frente. Me casei, sim, mas nunca te esqueci. E depois do divórcio, eu só tinha o trabalho para preencher o vazio. Sara olhou para ele, surpresa e confusa. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Finalmente, ela falou, a voz baixa e hesitante. E se eu disser que ainda há coisas que você não sabe, coisas que podem mudar tudo? Ele a encarou, sentindo uma mistura de esperança e medo. Que segredos ela ainda guardava? Então me diga, Sara. Me conte tudo. Não quero mais viver na escuridão. Ela respirou fundo. Como se estivesse prestes a saltar de um precipício, olhou nos olhos dele, e pela primeira vez naquela noite, ele viu um vislumbre da mulher que conhecera tantos anos atrás. Tudo bem, José. Eu te devo isso. Sara puxou uma cadeira em frente à mesa de José e sentou-se lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Seu olhar estava fixo nas próprias mãos, que descansavam em seu colo. As unhas curtas e as marcas de trabalho nos dedos eram testemunhas silenciosas dos anos difíceis que enfrentara. José sentou-se do outro lado da mesa, os olhos cravados nela, tentando decifrar cada nuance daquela expressão carregada de segredos. O silêncio entre os dois parecia um abismo impossível de ser cruzado. Por um momento, ele temeu que ela desistisse de falar, que recuasse novamente para o casulo onde se escondera por tanto tempo. Mas então, ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo, e começou a falar. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Sua voz era baixa, mas firme. O ônibus estava cheio, e eu estava voltando do trabalho. Tudo parecia normal até que senti uma pancada forte, um som horrível de metal se retorcendo. Depois disso, só lembro de gritos e escuridão. José sentiu o estômago revirar. Ele lembrava dos detalhes do acidente, das imagens nos jornais, dos relatos trágicos dos sobreviventes. Naquela época, a dor de perder Sara tinha sido avassaladora, e agora ela estava ali, descrevendo tudo aquilo como um pesadelo do qual nunca acordara. Quando os paramédicos me encontraram, eu estava inconsciente. Eles me levaram para um hospital em um vilarejo chamado Vale Verde. Era um lugar pequeno, afastado, quase isolado do mundo. Ela fez uma pausa, os olhos se perdendo em memórias distantes. Eu acordei dias depois, sem saber quem eu era, onde estava ou o que havia acontecido. José apertou os punhos sobre a mesa. A ideia de Sara sozinha, perdida e sem memória, o corroía por dentro. Eu fiquei meses naquele hospital, tentando juntar os pedaços da minha mente. A cada dia que passava, a sensação de vazio só aumentava. As pessoas eram gentis, mas eu era uma estranha para mim mesma. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto dela, mas Sara a enxugou rapidamente. Quando finalmente recuperei minha memória, descobri que você tinha se casado com outra pessoa. José sentiu uma pontada no coração. Ele sabia a que ela se referia. Depois de anos de luto e desespero, ele havia se casado em uma tentativa desesperada de seguir em frente. Mas aquele casamento fora um erro desde o início. Uma tentativa vazia de preencher um vazio impossível de ser preenchido. Sara, ele tentou interromper, mas ela levantou a mão, pedindo para continuar. Não estou te culpando, José. Na época pensei que era o melhor. Minha mãe havia falecido enquanto eu estava desaparecida. Não havia mais nada para mim. Eu não sabia como voltar para a sua vida. Então decidi não voltar. A dor na voz dela era quase palpável. José sentiu os olhos arderem, mas se obrigou a manter o controle. Ele não podia imaginar a solidão
e o desespero que ela devia ter sentido. Então você ficou em Vale Verde todo esse tempo? Perguntou ele, a voz rouca. Não. Depois de algum tempo me mudei para a cidade. Consegui trabalho simples, fui sobrevivendo. Ela hesitou, os dedos apertando a barra da saia. E então descobri que estava grávida. O mundo de José parou. Ele sentiu o coração martelar nos ouvidos. Era como se o ar tivesse sido arrancado dos seus pulmões. Grávida, ele murmurou, a palavra saindo como um eco distante. Sim, de você. Os olhos dela finalmente encontraram os dele, cheios de uma mistura de dor e determinação. Eu tive nosso filho, José. O nome dele é Bernardo. Ele trabalha aqui, neste hotel, sem saber quem você é. José levou as mãos à boca, tentando processar a informação. Um filho. Ele tinha um filho que crescera sem ele. Um filho que provavelmente nunca soube que o pai existia. As emoções vinham em ondas avassaladoras. Choque, alegria, culpa, raiva. Como o destino podia ser tão cruel. Por quê? Por que você não me contou? A voz dele falhou, quase como um sussurro. Eu não sabia como, respondeu ela, os olhos marejados. Quando descobri que você tinha reconstruído sua vida, pensei que não havia mais espaço para nós. Eu só queria proteger o Bernardo, dar a ele uma vida tranquila, longe de toda a dor e confusão. José balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente agora. A dor de saber que perdera tantos anos com seu filho era insuportável. Mas no meio daquela dor, uma chama de esperança começava a arder. Ele tinha uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir o que o destino havia destruído. Eu quero conhecê-lo, Sarah, disse ele, a voz firme apesar do tremor. Quero conhecer meu filho e recuperar o tempo perdido. Por favor, me deixe fazer parte da vida de vocês. Ela olhou para ele por um longo momento, avaliando a sinceridade em seus olhos. Finalmente, um suspiro escapou de seus lábios trêmulos. Tudo bem, José, mas vá com calma. Ele não sabe de nada. E eu ainda tenho medo. Nós vamos enfrentar isso juntos, prometeu ele. Dessa vez, não vou deixar vocês sozinhos. O silêncio pairava pesado entre eles, como uma neblina espessa que nenhum dos dois conseguia atravessar. José sentia o coração bater descompassado, como se cada batida ecoasse o peso dos anos perdidos. Olhava para Sarah e via a mesma mulher que amara profundamente, mas também uma estranha, moldada por dores e experiências das quais ele não havia participado. Sarah, por sua vez, encarava o chão, os olhos fixos em um ponto inexistente. Cada segundo parecia aumentar a distância entre eles, um abismo cavado pelo tempo e pelas escolhas difíceis que fizeram. As mãos dela apertavam a barra da saia, um gesto nervoso que José reconhecia bem. Era o mesmo gesto de quando ela estava prestes a dizer algo que poderia mudar tudo. Você está bem? José perguntou finalmente, a voz baixa e rouca. Ela levantou os olhos, e ele pôde ver o conflito neles. Era como se duas forças opostas estivessem lutando dentro dela. Por um lado, o desejo de se abrir, de deixar que ele entrasse em sua vida novamente. Por outro, o medo paralisante de perder tudo o que havia construído. Eu não sei. Ela admitiu, a voz trêmula. Tudo isso é demais. É como se eu estivesse presa em um pesadelo, mas também em um sonho. E eu não sei como acordar. José assentiu, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. Ele também sentia como se estivesse em uma realidade distorcida, onde o passado e o presente colidiam sem piedade. Eu entendo. Ele respondeu suavemente. Mas nós precisamos enfrentar isso juntos, por nós e por Bernardo. Ao ouvir o nome do filho, uma sombra passou pelo rosto de Sarah. Era um misto de orgulho, amor e uma culpa que ela carregava há anos. Tenho medo de machucá-lo, José, confessou ela, os olhos marejados. Ele cresceu sem você. Tudo o que ele conhece sou eu, e a vida que construímos juntos. Se a verdade vier à tona de uma forma errada, pode destruir tudo. Não vai destruir, José garantiu, inclinando-se para a frente. Eu não vou deixar isso acontecer. Ele tem o direito de saber quem eu sou, e eu tenho o direito de conhecê-lo. Ela respirou fundo, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto.
José sentiu um nó apertar sua garganta. Ele queria atravessar a mesa, abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que era mais complicado do que isso. As feridas do tempo não se curariam com palavras reconfortantes. Eu nunca quis tirar isso de você, disse ela, enxugando o rosto. Nunca quis te afastar do nosso filho. Eu só não sabia como voltar. Eu também cometi erros, Sarah, admitiu ele, a voz embargada. Erros que custaram anos das nossas vidas. Mas agora estamos aqui. Temos uma chance de fazer diferente. O silêncio se instalou novamente. Mas dessa vez não era tão opressivo. Era um silêncio de reflexão, de duas pessoas tentando se reencontrar em meio aos destroços de um passado doloroso. Sarah respirou fundo, buscando forças dentro de si. Ela sabia que José tinha razão. Bernardo tinha o direito de saber a verdade, por mais que isso a apavorasse. Está bem, ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Vamos contar a ele, mas com cuidado. Ele precisa ter tempo para entender tudo isso. José sentiu uma onda de alívio misturada com ansiedade. Era apenas o começo de uma jornada complicada, mas pelo menos agora havia uma direção. Levantou-se e deu a volta na mesa, parando em frente a Sarah. Hesitou por um momento antes de estender a mão para tocar o ombro dela. Vamos fazer isso juntos, ele disse, olhando nos olhos dela. Eu prometo que estarei ao seu lado em cada passo. Ela assentiu, fechando os olhos por um segundo, como se quisesse absorver a promessa. Quando os abriu novamente, havia uma determinação silenciosa neles. Tudo bem, ela repetiu. Vamos enfrentar isso. José sentiu uma ponta de esperança crescer em seu peito. Depois de tantos anos de dor e solidão, finalmente havia uma possibilidade de cura. Não seria fácil, mas estava disposto a lutar por sua família. Podemos encontrar Bernardo amanhã, ele sugeriu, tentando manter a voz calma. Sim, respondeu ela, hesitante. Ele tem folga amanhã. Podemos nos encontrar em um café perto do hotel. Será mais fácil para ele ouvir isso fora do ambiente de trabalho? José assentiu, gravando cada detalhe do plano em sua mente. Era um pequeno passo, mas um passo importante. A chance de conhecer o filho, de reconstruir o que o destino havia destruído, estava ao seu alcance. Ele não desperdiçaria essa oportunidade. Obrigado, Sarah, ele disse, a voz carregada de emoção, por me dar essa chance. Ela sorriu levemente. Um sorriso triste, mas sincero. Espero que possamos encontrar a paz, José, para nós e para o Bernardo. Ele segurou a mão dela por um instante. Um gesto silencioso de apoio e compreensão. Era o começo de uma nova fase. Uma fase cheia de incertezas, mas também de esperança. O dia amanheceu nublado em São Paulo. As nuvens cinzentas pareciam refletir a tensão que pairava sobre Sarah, enquanto ela preparava o café da manhã. Cada movimento era automático. Suas mãos trabalhando na cozinha enquanto a mente estava a quilômetros de distância. A xícara de café esfriava em cima da mesa, intocada. Ela estava prestes a mudar a vida do filho para sempre, e o peso dessa decisão pressionava seus ombros. Bernardo ainda dormia no pequeno quarto ao lado. O som suave de sua respiração era a única coisa que trazia um pouco de conforto àquela manhã carregada de incertezas. Ela olhou para a porta fechada e respirou fundo, sentindo o coração bater em um ritmo acelerado. Será que estou fazendo a coisa certa? A dúvida corroía cada pensamento. Por tantos anos, ela lutara para proteger Bernardo, para mantê-lo longe de qualquer sofrimento. E agora, em questão de horas, tudo poderia mudar. Uma nova realidade estava prestes a ser imposta ao filho. E ela não sabia como ele reagiria. Uma batida leve na porta a trouxe de volta à realidade. Seu coração deu um salto, mas ela reconheceu o som familiar. Era José. O relógio na parede indicava que ele havia chegado mais cedo do que combinaram. Ela enxugou as mãos no avental e foi até a porta, sentindo os joelhos trêmulos ao abrir. Encontrou José parado ali, vestindo jeans e uma camisa azul clara. Era uma imagem diferente do homem de negócios impecável que ela conhecia. Havia algo mais humano, mais vulnerável nele agora. Ele forçou um sorriso, mas seus olhos revelavam a mesma ansiedade que ela sentia. Bom dia, ele disse suavemente. Bom dia, respondeu ela, a voz saindo fraca. José entrou, fechando a porta atrás de si. Por um momento,
Ficaram ali, em silêncio. Absorvendo a atmosfera tensa do pequeno apartamento, ele olhou ao redor. Notando os detalhes simples e acolhedores daquele espaço, fotos de Bernardo em várias fases da vida decoravam a estante. Imagens de um menino crescendo sem a presença do pai. "Ele ainda está dormindo?" perguntou José, tentando manter a voz calma. "Sim, não quis acordá-lo cedo demais", respondeu Sara. Cruzando os braços em um gesto protetor, José assentiu e sentou-se à mesa da cozinha. Seus dedos tamborilavam levemente no tampo de madeira, uma forma de liberar a tensão acumulada. Ele queria estar preparado para aquele momento. Mas a verdade era que nunca se sentira tão despreparado na vida. "Estou com medo", confessou ele. A voz baixa, medo de que ele me rejeite, de que me odeie por não ter estado presente. Sara se aproximou e sentou-se ao lado dele, tocou a mão de José suavemente, o calor do gesto tentando transmitir uma segurança que ela mesma não sentia. "Eu também estou com medo", admitiu. "Mas ele tem um bom coração. Bernardo é forte, mas sensível. Ele merece saber a verdade." Antes que José pudesse responder, o som da porta do quarto se abriu. Bernardo apareceu no corredor, esfregando os olhos e bocejando. Seus cabelos castanhos estavam desgrenhados, e ele usava uma camiseta larga e bermuda. Os olhos castanhos, tão parecidos com os de José, brilharam quando viram a mãe. "Bom dia, mãe", disse ele com uma voz sonolenta. Seus olhos se estreitaram ao ver José sentado à mesa. "Ah, bom dia", completou, sem esconder a surpresa. José sorriu, tentando parecer natural, mas a tensão em seu corpo era quase palpável. "Bom dia, Bernardo." Sara se levantou e puxou uma cadeira para o filho. "Sente-se, querido. Fiz café." Bernardo franziu o senho, sentindo o peso estranho na sala. Ele puxou a cadeira e se sentou, olhando de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. "Tudo bem?" perguntou ele, uma pontada de preocupação na voz. "Vocês parecem meio esquisitos." Sara engoliu em seco e trocou um olhar com José. A hora havia chegado, não havia mais como adiar. "Bernardo", começou ela, a voz trêmula, "nós precisamos conversar sobre algo importante." Ele endireitou-se na cadeira, agora completamente desperto. Os olhos atentos buscavam respostas no rosto da mãe. "O que aconteceu?" José limpou a garganta e respirou fundo. "Bernardo, eu sou José Mendes. Eu sou o dono da rede de hotéis onde você trabalha." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Mas eu não estou aqui apenas por causa disso. Estou aqui porque eu sou seu pai." A sala pareceu encolher. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia um peso físico. Bernardo piscou várias vezes, como se tentasse absorver a informação. Olhou para José, depois para Sara, buscando alguma confirmação. "O quê?" A palavra saiu em um sussurro. "Meu pai." Sara segurou a mão dele, os olhos cheios de lágrimas. "É verdade, meu filho. Eu devia ter contado antes, mas eu tinha medo." Bernardo puxou a mão, afastando-se ligeiramente. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido. "Isso é uma piada, né?" ele perguntou, a voz trêmula. "Não é", respondeu José, a dor evidente em seus olhos. "Eu sou seu pai. E eu quero fazer parte da sua vida." Bernardo levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no chão. "Eu preciso pensar", disse ele, saindo em direção à porta. Sara tentou chamá-lo, mas ele já havia saído. O silêncio voltou, agora ainda mais opressivo. José olhou para Sara, sentindo uma dor profunda no peito. "Bom, vamos dar tempo a ele", sussurrou Sara, e esperaram, com o peso da verdade pairando sobre eles. Bernardo saiu do apartamento sentindo como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O ar frio da manhã o atingiu em cheio, mas não foi suficiente para clarear sua mente. As ruas barulhentas de São Paulo pareciam abafadas, distantes, como se ele estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Seus passos eram rápidos e desordenados. Ele não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava sair dali, se afastar daquele turbilhão de emoções que ameaçava engoli-lo. A revelação ainda martelava em sua cabeça. "Eu sou seu pai." Aquilo não fazia sentido.
como alguém que ele nunca vira na vida podia ser seu pai. Por que minha mãe escondeu isso de mim? A pergunta queimava em sua mente, trazendo uma onda de raiva e tristeza. Ele sempre confiou em Sarah. Ela era a pessoa que esteve ao seu lado em todos os momentos. Nos dias bons e ruins, e agora, parecia que toda a sua vida havia sido construída em cima de uma mentira. Bernardo parou em uma praça próxima, sentando-se em um banco de madeira desgastado. As mãos tremiam enquanto ele as esfregava contra as coxas, tentando se acalmar. Seus olhos estavam fixos no chão, mas a mente estava a quilômetros de distância, presa em memórias que agora pareciam distorcidas. Ele se lembrou das noites em que perguntava sobre seu pai, e Sarah desviava o olhar, dizendo que ele era especial por tê-la como mãe. Na época, ele aceitava a explicação sem questionar, mas agora, todas aquelas respostas pareciam desculpas baratas para esconder a verdade. Droga, murmurou, sentindo a garganta apertar. Fechou os olhos por um momento, tentando conter as lágrimas. Não queria chorar ali, no meio da rua, como se fosse uma criança perdida, mas era exatamente assim que se sentia, perdido, traído, sem chão. O som de passos se aproximando o fez levantar a cabeça. Ele viu José parado a alguns metros de distância, hesitante, como se estivesse pisando em vidro quebrado. Os olhos de José estavam cheios de uma mistura de esperança e medo. Bernardo sentiu uma onda de raiva, mas também uma curiosidade que não conseguia reprimir. "Posso sentar?", perguntou José, a voz calma. Mas trêmula, Bernardo deu de ombros, sem olhar diretamente para ele. "Faça o que quiser." José se aproximou devagar e sentou-se ao lado do filho. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Apenas o som dos carros e das conversas ao redor preenchia o silêncio constrangedor entre eles. "Eu sei que você está com raiva", começou José, quebrando o silêncio. "E tem todo o direito de estar. Eu também estaria no seu lugar." Bernardo continuou olhando para frente, o maxilar travado. "Raiva não começa a descrever o que eu estou sentindo", disse ele, a voz baixa. "Eu passei a vida inteira sem saber quem você era. E agora, de repente, você aparece e espera que eu aceite tudo isso." José suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "Eu não espero que você aceite nada de uma hora para outra. Só quero que saiba que eu não sabia da sua existência. Se eu soubesse, eu teria feito qualquer coisa para estar presente." Bernardo finalmente olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e raiva. "Por que minha mãe não contou? Por que vocês decidiram que eu não precisava saber?" "Ela queria te proteger", respondeu José, a voz embargada. Quando ela recuperou a memória, pensou que eu tinha seguido em frente. Ela achou que era tarde demais para voltar. E eu estava perdido sem ela. Me afoguei no trabalho, no luto. Nunca soube que você existia." Bernardo sentiu um nó na garganta. Parte dele queria gritar, acusar José de estar mentindo, mas outra parte, uma parte silenciosa e dolorida, queria acreditar que não fora abandonado, que havia uma razão para tudo isso. "E agora?", perguntou Bernardo, a voz quase um sussurro. "O que você quer de mim?" José olhou nos olhos do filho, o coração apertado. "Eu só quero uma chance de te conhecer, de fazer parte da sua vida. Se você permitir, não quero forçar nada. Só quero estar aqui, por você." Bernardo desviou o olhar, respirando fundo. Era muita coisa para processar. Ele não sabia se estava pronto para aceitar aquele homem como pai, mas também não conseguia ignorar a dor nos olhos de José, uma dor que refletia a sua própria. Eu preciso de tempo", disse ele finalmente, a voz trêmula. José assentiu, os olhos brilhando de emoção contida. "Eu entendo. Tome o tempo que precisar. Estarei aqui, esperando." Eles ficaram sentados em silêncio novamente. Mas dessa vez, o silêncio parecia menos opressor. Era como se uma ponte invisível começasse a se formar entre eles. Frágil, mas real. Bernardo se levantou devagar. "Vou dar uma volta. Preciso pensar." José assentiu, o coração apertado. "Tudo bem. Fique bem, filho." Bernardo não respondeu, mas não corrigiu José por chamá-lo de filho. Isso já era um começo. Enquanto se afastava,
Sentiu que, pela primeira vez, talvez existisse a possibilidade de reconstruir algo a partir dos cacos do passado. O café estava quase frio na xícara quando José olhou pela janela do escritório. A tarde nublada deixava São Paulo com uma tonalidade cinza, como se o céu refletisse a indecisão e o vazio que sentia por dentro. Desde a conversa com Bernardo na praça, cada minuto parecia uma eternidade. Ele respeitara o pedido do filho por tempo e espaço, mas a espera estava sendo dolorosa. Um leve toque na porta o fez se virar. "Entre", disse, tentando disfarçar o cansaço na voz. A porta se abriu lentamente e Sara entrou. Seu rosto estava calmo, mas os olhos denunciavam a preocupação que também carregava. Ela fechou a porta atrás de si e ficou em silêncio por um instante, como se escolhesse com cuidado as palavras que ia dizer. "Ele ainda não deu notícias?", perguntou ela suavemente. José balançou a cabeça, soltando um suspiro pesado. "Não. Tenho medo de que ele nunca mais queira me ver." Sara se aproximou, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Ela estendeu a mão e tocou a dele com delicadeza. Um gesto simples, mas carregado de empatia. "Bernardo só precisa de tempo, José. Ele está processando tudo isso. É muita informação de uma vez. Ele é forte, mas também sensível. Vai encontrar o próprio caminho." José apertou a mão dela levemente, buscando força naquele contato. Olhar para Sara era como olhar para um passado que ele não conseguia mudar, e um futuro que ainda parecia fora de alcance. "E se ele nunca me aceitar?", murmurou ele, os olhos fixos na madeira da mesa. "E se eu perder essa chance de novo?" Antes que Sara pudesse responder, o som de uma notificação de mensagem interrompeu a conversa. O celular de José, que estava sobre a mesa, vibrou suavemente. Ele olhou para a tela e sentiu o coração disparar. Era uma mensagem de Bernardo. "Oi, podemos nos encontrar hoje à tarde, no parque perto do hotel." José leu as palavras várias vezes, como se precisasse se certificar de que não estava imaginando. Levantou os olhos para Sara, a esperança brilhando neles. "Ele quer me encontrar", disse a voz trêmula. Um sorriso suave iluminou o rosto de Sara. "Eu disse que ele só precisava de tempo. Vai dar tudo certo." José respirou fundo, sentindo o alívio misturar-se com uma nova onda de ansiedade. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas pelo menos agora havia um caminho para seguir. "Obrigado, Sara", disse ele, apertando a mão dela uma última vez antes de se levantar. "Vá, estarei aqui torcendo por vocês dois", respondeu ela, sua voz firme, mas carinhosa. José pegou seu casaco e saiu do escritório, o coração batendo forte no peito. Cada passo até o parque parecia carregado de significado. Ele estava prestes a reencontrar o filho que nunca soube que tinha, e não podia errar dessa vez. O parque estava tranquilo, o som dos pássaros misturando-se com o murmúrio distante da cidade. José olhou em volta, buscando uma figura familiar. Avistou Bernardo sentado em um banco sob uma árvore, olhando para o chão, os cotovelos apoiados nos joelhos. José se aproximou lentamente, os sapatos afundando levemente na grama úmida. "Bernardo", chamou, a voz suave, mas cheia de emoção. Bernardo levantou o rosto, os olhos castanhos encontrando os de José. Havia uma mistura de desconfiança e curiosidade neles, mas também uma ponta de algo que José não ousava nomear: esperança. "Oi", respondeu Bernardo. A voz baixa, José sentou-se ao lado dele, mantendo uma pequena distância. Nenhum dos dois falou por um momento. Era como se estivessem construindo uma ponte invisível entre eles. Um passo de cada vez. "Obrigado por vir", disse José finalmente. Bernardo deu de ombros. "Eu precisava entender. Precisava ver se isso é real." José assentiu, compreendendo perfeitamente. "Eu também estou tentando entender. Passar tantos anos sem saber de você. É como se eu tivesse perdido uma parte de mim." Bernardo olhou para frente, os olhos fixos em uma família que brincava com uma bola ao longe. "Eu me sinto assim também, como se tivesse um buraco dentro de mim, mas não soubesse o que era. Agora parece que estou começando a descobrir." José sentiu uma onda de emoção apertar seu peito. "Quero estar aqui para ajudar você a preencher esse buraco. Quero te conhecer de verdade, não como o dono do hotel onde você trabalha, mas como seu pai, se você deixar." Bernardo respirou fundo,
a expressão séria. Não vai ser fácil, disse ele. Não sei se estou pronto para te chamar de pai, mas acho que estou disposto a tentar. Um sorriso trêmulo surgiu nos lábios de José. É tudo o que eu peço. Vamos dar um passo de cada vez. Bernardo finalmente olhou para ele, um pequeno sorriso dançando em seus lábios. Um passo de cada vez. Repetiu naquele momento. José sentiu que, apesar das feridas do passado, havia esperança para o futuro. A ponte entre eles ainda era frágil, mas estava lá, e com paciência e cuidado, talvez conseguissem atravessá-la juntos. Sara estava sentada à beira da cama, os dedos entrelaçados com força enquanto olhava para o chão. O pequeno apartamento estava silencioso, exceto pelo som distante dos carros na rua lá fora. O silêncio era quase insuportável. Cada minuto que passava sem notícias de José e Bernardo fazia seu peito se apertar mais. A cabeça estava um caos de pensamentos e lembranças. Desde que José reaparecera em sua vida, tudo parecia estar fora de controle. Durante anos, ela acreditou que estava protegendo Bernardo ao manter a verdade escondida. Pensou que, ao poupá-lo das complicações de uma história que envolvia perdas e memórias dolorosas, estava fazendo o melhor para ele. Mas agora, encarando a realidade, a dúvida corroía sua mente. E se tivesse errado, e se, ao tentar protegê-lo, apenas o privara de algo importante, o vazio que vira nos olhos de Bernardo naquela manhã, quando descobriu a verdade, era um reflexo da própria insegurança dela. Suspirou profundamente e fechou os olhos. Imagens de Bernardo ainda criança passaram por sua mente. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os dias difíceis em que trabalhou dobrado para colocar comida na mesa. Em todos esses momentos, ela fora o único apoio dele. E agora, sentia que tudo isso estava ameaçado. E se ele me culpar por ter escondido a verdade? Pensou, sentindo o coração apertar. Era seu maior medo. Perder a confiança de Bernardo seria como perder tudo o que havia conquistado com tanto esforço. Levantou-se e foi até a janela. A tarde estava se transformando em noite, e as luzes da cidade começavam a acender. Uma a uma, olhou para o horizonte, os olhos marejados. A sensação de impotência a sufocava. Queria confiar que tudo daria certo, que José e Bernardo encontrariam um caminho para se entender, mas não conseguia afastar a angústia. A lembrança do rosto de José naquela manhã voltou à sua mente. Havia tanta dor e esperança nos olhos dele. Era um homem mudado, marcado pelos anos e pelas perdas, mas ainda carregava aquela determinação que a fizera se apaixonar no passado. Ele merecia uma chance de ser pai, e Bernardo merecia uma chance de conhecer o pai. Mas onde ela se encaixava nisso tudo? Uma batida leve na porta fez seu coração disparar. Respirou fundo, tentando se recompor, e foi atender. Ao abrir a porta, encontrou José e Bernardo parados ali. Os olhos de José estavam suaves, mas cheios de cansaço. Bernardo, por outro lado, parecia diferente, mais maduro, mas também vulnerável. "Posso entrar?" perguntou Bernardo a voz baixa. "Claro, meu amor", respondeu Sara, dando um passo para o lado. Os dois entraram, e Sara fechou a porta suavemente. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de palavras não ditas. Bernardo sentou-se à mesa da cozinha, os olhos fixos nas mãos. José permaneceu em pé, como se não soubesse se devia ficar ou sair. "Eu preciso falar com você, mãe", disse Bernardo, a voz trêmula, mas firme. Sara sentiu um nó se formar em sua garganta. Sentou-se à frente do filho, as mãos pousadas suavemente sobre a mesa. "Estou aqui, querido", murmurou. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Eu ainda estou tentando entender tudo isso", começou ele. "É estranho de repente descobrir que meu pai está vivo, que ele esteve tão perto o tempo todo. Me deixou com raiva, de você, dele, de tudo." Sara sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas não tentou enxugá-la. Permitiu que ele continuasse. "Mas hoje, conversando com ele, percebi que eu preciso de tempo para perdoar, para entender. Não quero perder nenhum de vocês. Só preciso de tempo." As palavras de Bernardo eram como um bálsamo doloroso. Ela assentiu, a voz falhando. "Eu entendo, filho. Sinto muito por ter escondido isso de você.
Eu só queria te proteger. Eu sei, ele respondeu, finalmente olhando nos olhos dela. Mas agora eu quero conhecer meu pai. E quero que você faça parte disso, José, que permanecia calado até então. Deu um passo à frente. Nós 3 vamos passar por isso juntos, disse ele suavemente. Não quero que ninguém se sinta excluído. Somos uma família, mesmo que ainda estejamos descobrindo como ser uma. Sara olhou para os 2 homens à sua frente e sentiu uma onda de alívio misturada com esperança. Talvez o passado pudesse ser curado. Talvez fosse possível reconstruir uma família a partir dos cacos. Vamos tentar, sussurrou ela. Um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Bernardo se levantou e a abraçou. O calor daquele gesto dissolvendo parte da dor que ela carregara por anos. José se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Um gesto silencioso de apoio e união. Naquele momento, o silêncio deixou de ser opressor. Era um silêncio de compreensão. De novas possibilidades, as feridas do tempo estavam longe de cicatrizar completamente. Mas pela primeira vez, Sara acreditou que poderiam ser curadas. Bernardo andava pelas ruas de São Paulo, as mãos nos bolsos e a cabeça abaixada. As luzes dos carros e o movimento constante da cidade pareciam um borrão diante dos seus olhos. Era como se o mundo estivesse seguindo em frente, enquanto ele estava preso em um emaranhado de pensamentos e sentimentos que não conseguia organizar. A revelação de que José era seu pai ainda ecoava em sua mente. Cada vez que pensava nisso, uma nova onda de confusão e raiva surgia. Ele queria entender. Queria aceitar aquela nova realidade, mas algo dentro dele resistia. Era como se estivesse traindo a própria história ao permitir que José entrasse em sua vida, por anos, fora apenas ele e sua mãe. Nos momentos bons, nos ruins, eles sempre estavam juntos. Ela fora seu porto seguro, a pessoa que nunca o abandonara. E agora, descobrir que sua mãe tinha guardado um segredo tão grande, a ferida ainda estava aberta, latejando em seu peito. Ele parou em frente a uma vitrine, observando seu próprio reflexo no vidro, os cabelos castanhos despenteados, o olhar perdido, quase não se reconhecia mais. Quem era ele agora? O filho de uma mãe solteira batalhadora? Ou o herdeiro de um empresário bem-sucedido? As 2 identidades pareciam se chocar dentro dele. Por que tinha que ser tão complicado? Pensou, sentindo o peso da verdade pressionar seus ombros. Suspirou profundamente e continuou caminhando, sem perceber. Seus pés o levaram até o hotel onde trabalhava. Parou na entrada, olhando para a fachada iluminada. Quantas vezes havia entrado ali sem saber que o dono daquele lugar era seu pai? Era uma sensação estranha, como se estivesse vivendo em um filme do qual não tinha controle. Decidiu entrar. O movimento no saguão estava tranquilo, e a recepcionista acenou para ele com um sorriso amigável. Oi, Bernardo, de volta tão cedo. Ele forçou um sorriso. Só vim pegar algumas coisas que esqueci no armário. Fique à vontade, respondeu ela. Bernardo seguiu até o vestiário dos funcionários. O cheiro de produtos de limpeza e o som distante dos elevadores eram familiares. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Pegou a mochila no armário e, enquanto a fechava, ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu José parado na entrada do vestiário. O coração de Bernardo deu um salto. Por um instante, pensou em sair correndo, mas algo o impediu. Oi, filho, disse José, a voz suave e cautelosa. Bernardo engoliu em seco. A palavra filho ainda parecia estranha, como uma roupa que não servia direito. Oi, respondeu, tentando soar indiferente. José deu alguns passos para dentro, mantendo uma distância respeitosa. Seus olhos estavam cheios de cuidado e preocupação. Eu não queria te incomodar, começou José. Só. Queria saber como você está. Bernardo deu de ombros. Estou tentando me entender. É muita coisa de uma vez. José assentiu, a compreensão estampada em seu rosto. Eu sei. Para mim também é. Nunca imaginei que teria a chance de ser pai de novo. E, para ser sincero, tenho medo de estragar tudo. Bernardo olhou para ele, surpreso com a vulnerabilidade na voz de José. Ele sempre imaginara o dono do hotel como alguém confiante, inabalável. Ver aquele homem hesitante e cheio de dúvidas o fez perceber que talvez não fosse o único perdido naquela situação. Minha mãe nunca me contou nada, disse Bernardo.
a voz tremendo levemente. Eu me sinto enganado, como se tudo o que eu conhecia fosse uma mentira. José respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Ela fez o que achou melhor. Eu também teria preferido saber desde o começo, mas entendo por que ela agiu assim. Ela queria te proteger. E agora? Quero fazer o mesmo. Quero estar aqui para você, sem pressões, sem cobranças. Bernardo olhou para o chão, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Uma parte dele queria se render, aceitar o carinho daquele homem que era seu pai, mas outra parte estava assustada, ainda presa ao medo de se machucar. E se não der certo? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. E se eu não conseguir te chamar de pai? José deu mais um passo à frente, o rosto calmo, mas os olhos brilhando com emoção. Tudo bem, respondeu ele. Não estou aqui para substituir nada do que você construiu com a sua mãe. Só quero ser alguém em quem você possa confiar. Podemos descobrir isso juntos. No seu tempo, Bernardo finalmente levantou os olhos e encontrou os de José. Pela primeira vez, sentiu uma fagulha de esperança se acender em seu peito. Talvez pudesse dar uma chance àquele homem. Talvez pudesse, aos poucos, construir algo real. Podemos tentar, murmurou. José sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de alívio e gratidão. Isso é tudo o que eu quero. Obrigado, Bernardo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio que não era mais tão pesado. Era um silêncio de possibilidades, de um futuro que, pela primeira vez, parecia menos assustador. Bernardo respirou fundo e, com um pequeno sorriso nos lábios, disse: Vamos dar um passo de cada vez. José assentiu, a voz firme. Um passo de cada vez. O céu estava cinza quando Bernardo saiu do hotel após o fim de seu turno. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, formando pequenas manchas escuras na calçada. Ele puxou o capuz da jaqueta para proteger-se da chuva fina e seguiu em direção à estação de metrô. A cidade parecia envolta em uma névoa leve, abafando os sons e deixando tudo com um ar melancólico. Sua mente ainda estava cheia dos pensamentos sobre José. A conversa no vestiário havia sido um passo importante, mas a confusão ainda persistia. Um passo de cada vez. Ele repetia para si mesmo, tentando se convencer de que era possível construir uma relação com seu pai biológico. Mas na prática, tudo parecia complicado demais. Enquanto caminhava, o celular vibrou no bolso. Ele tirou o aparelho e viu o nome de José na tela. Por um instante, hesitou em atender. O coração batia mais rápido. Era como se cada interação com José fosse um teste de resistência emocional. Atendeu, levando o celular ao ouvido. Alô? Oi, Bernardo. A voz de José soou calma, mas havia uma leve preocupação. Tudo bem, você já saiu do hotel? Sim, estou indo para casa, respondeu ele, mantendo a voz neutra. Quer que eu te busque? Está começando a chover. Bernardo pensou por um momento. Uma parte dele queria aceitar o convite. Queria dar mais um passo naquela aproximação, mas a outra parte ainda relutava em deixar José se aproximar tão rápido. Não precisa, está tudo bem, vou de metrô, respondeu, forçando um tom tranquilo. Tudo bem então, se precisar de qualquer coisa, me avise, disse José, com uma suavidade que fez o peito de Bernardo apertar. Tá bom, obrigado, murmurou Bernardo, desligando a chamada. Guardou o celular no bolso e apertou o passo. As gotas de chuva começaram a engrossar, tornando o chão escorregadio. Ao atravessar a rua, os faróis dos carros refletiam nas poças d'água, criando manchas luminosas dançantes. Foi então que tudo aconteceu muito rápido. Um som agudo de buzina o fez virar a cabeça. Uma moto vinha em alta velocidade, desviando de um carro que tinha freado bruscamente. Bernardo tentou recuar, mas o chão molhado traiu seus pés. Seu corpo perdeu o equilíbrio e ele escorregou para o meio-fio, caindo de lado. O impacto foi doloroso. Sua cabeça bateu de leve contra o asfalto e uma dor aguda irradiou de seu ombro direito. Tudo ficou embaçado por alguns segundos, os sons ao redor parecendo distantes. Vozes agitadas começaram a ecoar, mas ele não conseguia distinguir o que diziam. Ei, garoto, você está bem? Uma voz masculina perguntou, preocupada. Bernardo tentou se levantar, mas uma dor lancinante percorreu seu braço. Ele gemeu
sentindo lágrimas involuntárias brotarem nos olhos. Calma. Fica deitado. Parece que você machucou o ombro. As luzes vermelhas e azuis de uma viatura de polícia e o som distante de uma ambulância se misturavam ao barulho da chuva. A cena era caótica, mas sua mente só conseguia focar na dor e na confusão. Um paramédico se ajoelhou ao seu lado. Qual é o seu nome? Bernardo, respondeu, a voz trêmula. Tudo bem, Bernardo. Vamos te levar ao hospital. Parece que você deslocou o ombro, mas vai ficar tudo bem. Enquanto o colocavam na maca, ele sentiu o celular vibrar em seu bolso com dificuldade. Tirou o aparelho e viu o nome de sua mãe na tela, antes que pudesse atender. O paramédico tomou o telefone gentilmente de suas mãos. Vou avisar sua família. Ok, disse ele, ligando para o número. Alô? A voz de Sara soou urgente do outro lado. Senhora, aqui é do serviço de emergência. Seu filho sofreu um pequeno acidente, mas está consciente. Vamos levá-lo para o Hospital São Lucas. Meu Deus, estou a caminho, disse Sara, a voz trêmula. Bernardo fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer. Uma mistura de medo, dor e cansaço o dominava. José estava em seu escritório quando recebeu a ligação de Sara. O coração quase parou ao ouvir a voz dela, cheia de pânico. Bernardo sofreu um acidente. Estão levando ele para o hospital. São Lucas. Estou indo para lá agora, respondeu José, desligando o telefone com as mãos trêmulas. O caminho até o hospital pareceu interminável. Cada segundo parecia uma eternidade, sua mente atormentada por cenários horríveis. Quando finalmente chegou ao hospital, viu Sara na sala de espera, andando de um lado para o outro, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Onde ele está? Perguntou José, aproximando-se dela. Está sendo examinado. Disseram que ele deslocou o ombro, mas está consciente, respondeu Sara, tentando se acalmar. José respirou fundo. Sentindo uma onda de alívio misturada com preocupação, sentaram-se lado a lado, em silêncio, esperando notícias, quando a porta da sala se abriu e viram Bernardo. O coração de José quase explodiu de alívio. Ele estava pálido, com o braço imobilizado, mas seus olhos estavam abertos. Pai, mãe, murmurou ele. A voz fraca, José se aproximou, segurando a mão do filho. Estou aqui, filho. Vai ficar tudo bem, disse ele, com a voz embargada. Naquele momento, José soube que, por mais frágil que fosse a ponte entre eles, estava disposto a protegê-la a qualquer custo. O silêncio pairava no quarto de hospital. Interrompido apenas pelo bip constante do monitor cardíaco, a luz suave do final da tarde entrava pela janela, lançando sombras compridas nas paredes brancas. Bernardo estava deitado na cama, o braço direito imobilizado por uma tipóia, os olhos fixos no teto. Seu rosto estava pálido e cansado, mas a expressão era séria e determinada. José estava sentado em uma cadeira ao lado da cama, enquanto Sara permanecia de pé, olhando pela janela. A tensão entre os três era quase palpável. Cada um deles estava preso em seus próprios pensamentos, tentando encontrar a melhor forma de lidar com tudo o que havia acontecido. Como você está se sentindo? Perguntou José, a voz baixa, quase hesitante. Dói, mas estou bem, respondeu Bernardo, sem desviar os olhos do teto. Sua voz soava distante, como se ele estivesse falando de outra pessoa. José assentiu, apertando as mãos entre os joelhos. Ele queria dizer tantas coisas. Queria oferecer algum tipo de consolo, mas as palavras pareciam insuficientes. Sara respirou fundo e se virou, olhando para o filho com os olhos marejados. Bernardo, precisamos conversar, disse ela suavemente. Ele finalmente virou o rosto para encará-la, seus olhos castanhos brilhando de expectativa e ressentimento. Sobre o quê? Sobre o fato de que eu passei 18 anos sem saber quem era meu pai, ou tem mais alguma coisa que eu não sei? A dor nas palavras dele cortou Sara como uma faca. Ela se aproximou, sentando-se na beira da cama, tomando cuidado com o braço machucado do filho. Eu sei que você está magoado, e eu entendo. Esconder a verdade de você foi a decisão mais difícil que tomei na vida, confessou ela, sua voz embargada. Mas eu fiz isso porque estava com medo. Medo de te perder. Medo de que a verdade destruísse tudo o que tínhamos. Bernardo respirou fundo.
fechando os olhos por um momento. E por que agora? Por que decidiram que era hora de eu saber? José inclinou-se para a frente, os olhos cheios de culpa e determinação. Porque a vida nos deu uma segunda chance, disse ele. Quando vi sua mãe pela primeira vez depois de tantos anos, eu não sabia que você existia, mas assim que soube, não consegui pensar em outra coisa além de recuperar o tempo perdido. Você merece saber quem eu sou, e eu mereço tentar ser seu pai. Bernardo olhou para os dois, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e esperança. Tudo aquilo era demais para processar, mas uma parte dele queria acreditar que algo bom poderia sair daquela confusão. Vocês podiam ter me contado antes, murmurou ele. A voz trêmula. Eu teria entendido. Eu sei, respondeu Sara, segurando a mão do filho. Eu errei e me arrependo todos os dias, mas agora o que importa é que estamos aqui e queremos ser uma família. Se você permitir, um silêncio pesado se instalou novamente. Bernardo olhou para a mão de sua mãe, segurando a dele, e depois para José, que parecia prestes a desmoronar. Pela primeira vez, ele viu não apenas um empresário confiante, mas um homem quebrado pelo tempo e pelas circunstâncias. E se eu não conseguir? Perguntou Bernardo, a voz quase um sussurro. E se eu não conseguir aceitar tudo isso? José se levantou e se aproximou da cama. Os olhos marejados. Não precisa ser agora. Não precisa ser rápido. Vamos dar um passo de cada vez, disse ele, repetindo as palavras que já haviam trocado antes. Eu só quero estar aqui, disponível para você, sempre que precisar. Bernardo assentiu lentamente, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu não sei se estou pronto para chamar você de pai, admitiu ele, a voz embargada. José sorriu levemente, uma lágrima também escapando dos seus olhos. Está tudo bem. Só saber que você está disposto a tentar já significa tudo para mim. Sara passou a mão pelos cabelos do filho, o coração apertado de amor e culpa. Nós vamos superar isso juntos, meu amor, prometeu ela. Não importa quanto tempo leve, vamos reconstruir o que foi perdido. Bernardo fechou os olhos e assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não estivesse sozinho. Talvez pudesse realmente dar uma chance àquela nova realidade. Mas tudo bem, disse ele, sua voz quase um sussurro. Vamos tentar. José segurou a outra mão de Bernardo, o calor daquele gesto preenchendo o vazio que carregara por tantos anos. Eles ficaram ali, as mãos unidas, formando uma corrente silenciosa de esperança e reconciliação do lado de fora. A chuva havia parado. Um raio de sol tímido atravessou as nuvens e entrou pela janela, iluminando suavemente o quarto. Era um pequeno sinal de que, mesmo depois da tempestade mais forte, a luz podia encontrar seu caminho de volta. Naquele momento, uma nova possibilidade se abriu diante deles. Não era perfeita nem fácil, mas era real. E por enquanto, isso era o suficiente. O fim de semana trouxe um céu azul e uma leve brisa que parecia limpar os resquícios de tensão acumulada nos últimos dias. José estacionou o carro em frente a um pequeno parque arborizado, as mãos firmes no volante enquanto respirava fundo. Sara, sentada ao seu lado, lançou-lhe um olhar encorajador. Vai dar tudo certo, murmurou ela, tentando transmitir a calma que também buscava para si mesma. José assentiu, mas o nó no estômago continuava presente. Bernardo estava no banco de trás, os olhos fixos na janela, observando o movimento das crianças correndo e os casais caminhando de mãos dadas. Sua expressão era neutra, mas o leve franzir das sobrancelhas denunciava o turbilhão dentro dele. Vamos descer, sugeriu José, tentando manter a voz leve. Bernardo deu de ombros e abriu a porta do carro. Ele ainda não sabia se estava pronto para aquele passeio em família, mas algo em seu coração o empurrava a dar uma chance. Quando saíram do carro, Sara se aproximou dele e tocou suavemente seu ombro bom. Se sentir que não está bem, podemos ir embora. Ok, sussurrou ela. Tudo bem, mãe, respondeu ele, forçando um pequeno sorriso. Vamos tentar. Os três caminharam em silêncio por alguns minutos. O som das folhas sendo arrastadas pelo vento, preenchendo os espaços vazios entre as palavras não ditas. José observava o filho pelo canto dos olhos.
notando como ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Queria tanto aliviar aquele fardo, mas sabia que precisaria de paciência. Olha, tem uma lanchonete ali, sugeriu José, apontando para um quiosque simples com mesas de madeira. Que tal tomarmos um sorvete? Bernardo hesitou por um momento, depois assentiu. Pode ser. Eles se sentaram em uma das mesas sob a sombra das árvores. José foi até o balcão e voltou com 3 sorvetes. Baunilha para Bernardo, chocolate para Sara e morango para ele. Quando entregou o sorvete ao filho, seus dedos se tocaram por um breve instante. José sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Obrigado, murmurou Bernardo, dando uma colherada no sorvete. O silêncio voltou a se instalar enquanto os 3 saboreavam o lanche. Mas desta vez, não era um silêncio pesado. Era um silêncio de adaptação. De 3 pessoas tentando encontrar uma nova harmonia. Esse sorvete me lembra de um lugar que costumávamos ir quando você era pequeno, comentou Sara, sorrindo para Bernardo. Lembra da sorveteria do seu Antônio? Bernardo riu baixinho. Lembro, sim. Você sempre escolhia pistache, mesmo dizendo que preferia chocolate. Era porque eu sabia que você adorava pistache e acabava trocando comigo, respondeu ela, piscando para ele. José assistiu à troca entre mãe e filho, sentindo uma pontada de tristeza por não ter feito parte dessas memórias, mas também sentiu uma centelha de esperança. Estava ali agora, e talvez pudesse criar novas lembranças com eles. Bernardo, começou José, escolhendo as palavras com cuidado. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Bernardo olhou para ele, surpreso com a pergunta simples, mas sincera. Gosto de jogar videogame, e também de futebol. Às vezes, os olhos de José brilharam. Eu jogava futebol quando era mais novo. Era goleiro, mas não muito bom, admitiu, rindo de si mesmo. Bernardo sorriu involuntariamente. Sério, achei que você fosse bom em tudo. José balançou a cabeça. Longe disso, errei muitas vezes, ainda erro, mas estou tentando aprender a ser melhor. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Era como se pela primeira vez, Bernardo estivesse vendo José não como uma figura distante, mas como um homem real, cheio de falhas e sentimentos. Podemos jogar uma partida qualquer dia desses, sugeriu Bernardo baixinho. O coração de José deu um salto. Eu adoraria, respondeu ele, tentando conter a emoção. Sara observava os dois com os olhos marejados, o peito apertado de gratidão e alívio. Não era perfeito, não era fácil, mas era um começo, e por enquanto isso bastava. Terminaram os sorvetes e decidiram caminhar um pouco mais pelo parque. Bernardo começou a falar sobre um jogo novo que estava jogando, explicando os detalhes com uma paixão que fez José sorrir. Ele absorvia cada palavra, saboreando aquele momento simples e precioso. Quando o sol começou a se pôr, as cores quentes do entardecer pintaram o céu de tons laranja e rosa. Eles voltaram para o carro, o cansaço misturado com uma sensação de leveza. Obrigado por hoje, disse Bernardo, olhando para José e depois para a mãe. Foi legal. José sentiu uma lágrima discreta escapar, mas rapidamente a enxugou. Obrigado a você, filho. Enquanto o carro se afastava do parque, Sara segurou a mão de José, um gesto silencioso de apoio. A ponte entre eles estava se fortalecendo, e pela primeira vez em muito tempo, todos os 3 acreditaram que havia um futuro possível, um futuro construído um passo de cada vez. Os dias seguintes passaram de forma tranquila, mas cada momento estava carregado de pequenos significados. Era como se José, Sara e Bernardo estivessem aprendendo a dançar uma coreografia nova. Pisando com cuidado para não tropeçarem uns nos outros, os passos eram hesitantes, mas a música começava a soar harmoniosa. Na manhã de sábado, o sol iluminava suavemente o apartamento de Sara. Uma brisa fresca entrava pela janela da sala, trazendo consigo o cheiro do café recém-preparado. José estava sentado no sofá, folheando uma revista, enquanto Sara preparava o café da manhã. Bernardo estava ao lado dela, cortando frutas com movimentos concentrados. Cuidado para não cortar o dedo, filho, disse Sara, com um tom carinhoso de alerta. Bernardo sorriu de lado, sem desviar os olhos da tábua. Relaxa, mãe. Já sou quase um chefe. José olhou para eles e sorriu,
A cena era tão comum e ao mesmo tempo tão especial que ele sentiu uma onda de gratidão. Por anos, ele acreditara que momentos como aquele estavam fora de seu alcance, perdidos para sempre. Agora, ali estava ele, fazendo parte daquela dinâmica, mesmo que ainda estivesse aprendendo seu papel. "Está pronto o café?" perguntou José, tentando soar casual. "Quase lá", respondeu Bernardo. "Você gosta de panquecas, né?" José levantou as sobrancelhas, surpreso. "Adoro, como você sabe. Mãe disse que você gostava." Resolvi arriscar. Um calor tomou conta do peito de José. Aquela pequena atenção, aquele gesto simples, significava mais do que 1000 palavras. "Obrigado, filho", disse ele suavemente. Bernardo deu de ombros, mas um sorriso tímido escapou dos lábios. "Vamos ver se ficam boas." Quando tudo estava pronto, os 3 se sentaram à mesa da cozinha. Os pratos estavam cheios de panquecas, frutas e mel. A atmosfera era leve, quase como se o peso das últimas semanas estivesse finalmente se dissipando. "Estão ótimas", exclamou José após a primeira mordida. "Você realmente leva jeito para a cozinha." Bernardo sorriu, mas tentou disfarçar o orgulho. "Ainda estou aprendendo." Sara olhou para os dois e sentiu uma lágrima discreta ameaçar escapar. Ela desviou o olhar para o prato, respirando fundo. Por mais que quisesse se deixar levar pela felicidade daquele momento, uma parte dela ainda tinha medo de que tudo desmoronasse novamente. "E se fôssemos ao cinema hoje?" sugeriu José de repente. "Há um filme novo de ação que parece bom." Bernardo olhou para a mãe, buscando sua reação. Ela sorriu suavemente e assentiu. "Acho uma ótima ideia", disse Sara. "Faz tempo que não vamos ao cinema juntos." Bernardo se animou. "Beleza, vamos nessa então." O shopping estava movimentado, cheio de famílias e grupos de amigos aproveitando o fim de semana. José caminhava ao lado de Bernardo, enquanto Sara seguia alguns passos atrás, observando os dois. José parecia menos tenso, mais confortável na presença do filho. Bernardo também parecia mais à vontade, contando a José sobre seus filmes favoritos e comentando sobre os trailers que tinham assistido. "Esse filme vai ser demais", disse Bernardo, os olhos brilhando de entusiasmo enquanto compravam os ingressos. José sorriu, sentindo-se genuinamente feliz por estar ali. "Tomara que seja bom mesmo. Estou precisando de um pouco de adrenalina." Antes de entrarem na sala, passaram pelo balcão de pipoca. Bernardo pegou uma grande, cheia de manteiga. "Quer alguma coisa, mãe?" perguntou ele. "Só um refrigerante", respondeu Sara sorrindo. José pagou pelos lanches e seguiram para os assentos. Durante o filme, o som das explosões e das perseguições preenchia a sala, mas para José, o que realmente importava era o riso de Bernardo ao seu lado. Era um som que ele nunca pensou que ouviria, uma melodia que trazia paz ao seu coração. Quando saíram do cinema, o céu já estava tingido de tons rosados e dourados. Bernardo ainda falava animado sobre as melhores partes do filme, gesticulando enquanto descrevia as cenas. "E aquela parte em que o carro voa da ponte. Incrível", disse ele. José riu. "Sim, quase derramei minha pipoca toda." "Você jogou pipoca em mim", acusou Bernardo rindo. "Foi sem querer", defendeu-se José, levantando as mãos em sinal de rendição. Sara observava os dois, seu coração se enchendo de alegria. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez tudo pudesse realmente dar certo. O caminho até ali fora difícil, mas momentos como aquele faziam tudo valer a pena. "Que tal uma foto para marcar o dia?" sugeriu Sara. Bernardo hesitou por um momento, mas então sorriu. "Pode ser." José pegou o celular e os 3 se reuniram. Sara encostou a cabeça no ombro de José, e Bernardo ficou no meio deles. O clique da foto capturou não apenas suas imagens, mas também a promessa de um novo começo. Ao olhar a foto na tela do celular, José sentiu uma lágrima se formar nos olhos. Aquele era o retrato de algo precioso, algo que ele nunca mais queria perder. "Estamos juntos agora", disse ele suavemente. Bernardo assentiu. "É, estamos." E naquele instante, todos souberam que estavam construindo algo verdadeiro, algo que o tempo e a dor não poderiam mais apagar. O sol da manhã invadia o pequeno apartamento de Sara, iluminando os detalhes simples que faziam daquele lugar um lar. A atmosfera era tranquila. Quase serena, José estava sentado no sofá com uma xícara de café,
enquanto Bernardo assistia a um programa na televisão. Sara, na cozinha, mexia suavemente uma panela com ovos mexidos. Era um daqueles momentos comuns, mas que, para os três, parecia extraordinário. Cada minuto juntos era um presente. Uma confirmação de que estavam no caminho certo. A leveza daquela manhã contrastava com os meses de tensão e dor que haviam vivido até ali. "Quer mais café?" perguntou Sara, sorrindo para José. "Aceito, obrigado", respondeu ele, levantando-se para levar a xícara até a cozinha, enquanto José e Sara trocavam sorrisos cúmplices. O som do interfone quebrou o clima tranquilo. Bernardo levantou-se do sofá, franzindo o senho. "Quem será a essa hora?" murmurou ele, indo até o aparelho. "Alô?", disse Bernardo. "Entrega para Sara Carvalho", respondeu uma voz neutra. "Entrega." Bernardo olhou para a mãe, que parecia tão confusa quanto ele. "Pode deixar subir", autorizou Sara, secando as mãos no avental. Poucos minutos depois, uma batida firme na porta fez o coração de Sara acelerar. Algo em seu instinto a alertava de que algo estava errado. Ela respirou fundo e abriu a porta. O homem que estava parado ali fez o sangue dela gelar. Eduardo, o ex-marido de Sara, um fantasma do passado que ela esperava nunca mais ver. Ele estava vestido em roupas sóbrias, os cabelos levemente grisalhos e os olhos frios como ela lembrava. A presença dele era uma onda de gelo que invadiu o apartamento. "Eduardo", murmurou Sara, sentindo as mãos tremerem levemente. "O que você está fazendo aqui?" José e Bernardo se levantaram imediatamente. José aproximou-se, seu corpo ficando instintivamente entre Sara e aquele homem desconhecido. Bernardo olhava para a cena, confuso e tenso. "Quem é ele, mãe?" perguntou Bernardo, a voz hesitante. Eduardo sorriu, mas era um sorriso sem calor. "Olá, Bernardo. Sou seu pai." As palavras caíram como uma bomba. O mundo pareceu desacelerar. O rosto de Bernardo empalideceu, e ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. "O quê?" A voz dele saiu num fio. "Não acredite nele, Bernardo", exclamou Sara, a voz trêmula, os olhos cheios de pânico. "Ele não é seu pai." Eduardo levantou as mãos em um gesto de falsa calma. "Não precisa mentir mais, Sara", disse ele, a voz fria e controlada. "Durante todos esses anos, você escondeu meu filho de mim. Agora estou aqui para corrigir isso." José sentiu uma fúria crescer dentro de si, mas fez um esforço hercúleo para se manter calmo. "Você não tem o direito de vir aqui e jogar essas mentiras na cara do Bernardo", disse ele, a voz baixa, mas firme. "Eu sou o pai dele." Eduardo riu, um som desagradável que fez o estômago de Sara revirar. "Tem certeza disso, José? Por que você não pergunta para a Sara? Talvez ela tenha algo para confessar." Bernardo olhou para a mãe, o rosto tomado por uma mistura de raiva e dor. "Mãe, o que está acontecendo? Ele está mentindo." "Não está." Sara tentou falar, mas as palavras não saíam. O pânico a sufocava. Eduardo sabia exatamente onde atingir para causar a maior dor possível. "Sara, diga a ele que isso é uma mentira", insistiu José, o desespero crescendo em sua voz. Sara gaguejou, os olhos se enchendo de lágrimas. "É complicado." Bernardo recuou mais alguns passos, as lágrimas agora rolando pelo seu rosto. "Você mentiu para mim de novo." Ele sussurrou, a voz embargada de dor. "Depois de tudo, não é verdade?" "Bernardo!" Sara finalmente encontrou sua voz. "Ele está tentando nos separar." Mas era tarde. A dúvida já havia se instalado. Eduardo sorriu, satisfeito por ter plantado a semente do caos. "Eu vou voltar, Bernardo", disse ele suavemente. "Quando você estiver pronto para ouvir a verdade, estarei esperando." Eduardo se virou e saiu, deixando um silêncio devastador em seu rastro. O som da porta se fechando parecia o eco de um desastre. Bernardo olhou para a mãe, a expressão de dor profunda. "Eu não acredito nisso", murmurou ele, virando-se e correndo para o quarto. "Bernardo", chamou Sara, mas ele já havia trancado a porta. José a segurou pelos ombros, os olhos cheios de preocupação. "Sara, quem é esse homem? O que ele está tentando fazer?" As lágrimas finalmente caíram livremente pelo rosto dela.
Ele é um erro do meu passado, um erro que eu pensei ter deixado para trás, mas ele voltou. E agora ele vai destruir tudo o que construímos. José a puxou para um abraço apertado, sentindo o coração despedaçar com a dor dela. Nós não vamos deixar isso acontecer. Vamos enfrentar isso juntos. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, ele sabia que o futuro estava mais incerto do que nunca. O silêncio no apartamento parecia esmagador. Sara sentia os joelhos fracos e as lágrimas ainda escorriam pelo rosto. José a segurava firme pelos ombros, os olhos cheios de preocupação e determinação. O quarto onde Bernardo se trancara estava atrás deles, uma barreira que parecia impenetrável. Nós precisamos conversar com ele, sussurrou José. A voz firme, mas suave. Precisamos contar toda a verdade. Sara assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Sabia que não poderia mais fugir. Os fantasmas do passado haviam voltado para assombrá-los. Mas dessa vez, ela não enfrentaria isso sozinha. José bateu suavemente na porta do quarto. Bernardo, por favor, filho, abra a porta. Precisamos conversar. Por alguns segundos, não houve resposta. Então, ouviram o som da tranca girando. A porta se abriu lentamente, revelando o rosto de Bernardo. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. Entrem, murmurou ele. Virando-se para sentar na beira da cama, os ombros caídos sob o peso das dúvidas, José e Sara entraram no quarto e fecharam a porta atrás de si. Sentaram-se ao lado de Bernardo, que encarava o chão, evitando os olhares deles. Eu preciso saber a verdade, disse Bernardo, a voz embargada. Quem é aquele homem? Ele é meu pai de verdade. Sara respirou fundo, suas mãos apertando o tecido da saia. Não, Bernardo, começou ela, sua voz finalmente firme. Eduardo não é seu pai biológico. Ele foi uma parte do meu passado. Um relacionamento que terminou muito mal. Quando descobri que estava grávida de você, já não tinha mais nenhum vínculo com ele. Eu sabia que ele não seria uma influência boa na nossa vida. Por isso, nunca quis que ele soubesse de você. Bernardo levantou os olhos, encarando a mãe com uma mistura de dor e alívio. Então, por que ele disse aquilo? Por que ele apareceu agora? Porque ele quer nos machucar, respondeu José, a voz baixa. Mas carregada de raiva contida, ele viu que estávamos reconstruindo nossa família e quer destruir isso. É um homem amargo e manipulador. Eu deveria ter contado tudo isso antes, confessou Sara, uma lágrima escorrendo. Mas o medo me paralisou. Queria proteger você a qualquer custo, e agora vejo que acabei complicando tudo ainda mais. Bernardo passou as mãos pelos cabelos, a confusão ainda estampada em seu rosto. É muita coisa para entender, murmurou ele. Eu não sei em quem acreditar. José colocou uma mão gentil sobre o ombro do filho. Acredite em nós, Bernardo. Eu nunca quis te enganar, desde que descobri que você era meu filho. Tudo o que quero é estar presente na sua vida. Não deixe que as mentiras de Eduardo destruam isso. Bernardo olhou para o pai, os olhos brilhando com lágrimas. E se ele voltar? E se ele continuar tentando nos separar? José trocou um olhar firme com Sara. Nós não vamos deixar isso acontecer. Vamos resolver isso de uma vez por todas, declarou ele. Juntos, na manhã seguinte, o sol brilhava com força, mas o ar estava pesado de expectativa. José havia marcado um encontro com Eduardo em um café próximo ao hotel. Sara e Bernardo estavam ao seu lado, a tensão visível em seus rostos. Quando entraram no café, Eduardo já estava sentado em uma mesa no fundo, os olhos frios e calculistas os avaliando. Um sorriso sarcástico curvou seus lábios. Ora, ora, a família feliz finalmente chegou, disse ele, sua voz pingando veneno. José apertou os punhos, mas se manteve calmo. Vamos acabar com isso agora, Eduardo. Você não tem nenhum direito sobre Bernardo. Ele não é seu filho. Eduardo riu baixinho, inclinando-se para a frente. E quem vai provar isso? A palavra de uma mulher que mentiu por anos. Foi então que Bernardo deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme. Eu não preciso de provas, disse ele. Eu sei quem está do meu lado. Sei quem se preocupa comigo e quem só quer me usar. Você não faz parte da minha vida e nunca vai fazer. O sorriso de Eduardo desapareceu, substituído por uma expressão de frustração e raiva.
Você está cometendo um erro, garoto. José colocou a mão no ombro de Bernardo, um gesto protetor. Não, Eduardo. O erro foi seu em pensar que poderia nos manipular. Vá embora e nunca mais nos procure. Ou nós vamos garantir que você seja impedido de se aproximar de nós. Por um momento, Eduardo pareceu prestes a reagir, mas algo nos olhos de José o fez recuar. Ele levantou-se lentamente, jogando algumas notas sobre a mesa. Vocês vão se arrepender, rosnou ele. Antes de sair pela porta do café, quando ele desapareceu na multidão, uma onda de alívio tomou conta dos três. Sara abraçou Bernardo com força, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Acabou, sussurrou ela. Acabou. José envolveu os dois em um abraço apertado. Agora podemos seguir em frente, disse ele suavemente. Juntos. Bernardo assentiu, encostando a cabeça no ombro do pai. É tudo o que eu quero. Naquele momento, as sombras do passado finalmente começaram a se dissipar. Eles não eram uma família perfeita, mas eram uma família real, unida pela verdade, pelo perdão e pela coragem de seguir em frente,